Depois de termos entendido como será o governo político do anticristo e também como vai ser o governo religioso do anticristo, é essencial que a gente entenda a abominação da desolação. Vai ser algo que vai vir acompanhado do governo religioso do anticristo, ele vai vir acompanhado do falso profeta, da besta que vai surgir da terra, e ele vai ter duas aplicações. Em que sentido? Ao mesmo tempo que é uma abominação, a gente também tem uma desolação. Vamos separar então essas duas palavras e entender o que vai estar acontecendo. Primeiro, o que é uma abominação? É algo repugnante, é algo odioso, é algo estranho, é algo que incomoda. Então, constantemente na Bíblia, a gente vê essa palavra abominação sendo associada com ídolos, com imagens. E aqui em Apocalipse a gente não vai ter algo diferente também. Vai ser uma imagem, um ídolo, essa abominação. De quem vai ser essa abominação? Do anticristo. Então, o falso profeta vai vir com essa ideia, ele vai falar para o povo, construir essa imagem da besta, essa abominação. Agora, o que seria essa desolação? O que é um lugar desolado? É um lugar vazio, é um lugar sem barulho, sem pessoas, abandonado. Essa abominação, ela vai vir acompanhada de uma desolação. Qual lugar vai estar desolado? Todo mundo? Não, uma cidade em específico. Qual é essa cidade? Jerusalém. Então essa imagem ela vai ser colocada em Jerusalém e também Jerusalém vai ser desolado logo depois. Vamos agora fazer a leitura da Bíblia e entender como que esses eventos vão estar de acordo. Então, no nosso último estudo, a gente viu que o anticristo vai ter essa ferida mortal, ele vai ter essa morte sem uso de mãos, porém ele vai voltar do abismo sem fundo. E aí o que vai acontecer? Ele vai começar a enganar todo mundo, ele vai começar a enganar todas aquelas pessoas cujo nome não está escrito no livro da vida, e essas pessoas vão começar a adorar ele e a Satanás. E aí a gente vai ter o falso profeta que vai buscar fazer o quê? Justamente construir uma imagem para a besta, uma imagem da besta que tem tanto poder de ver como de matar quem não adorar a besta. Então essa imagem, ela tem uma certa movimentação. A gente não está falando de uma estátua física aqui. Ou seria algo relacionado com um robô, ou algo mais espiritual mesmo, tipo algo animado, mesmo objeto animado, ou um pouco dos dois. Eu, pessoalmente, acredito que é um pouco dos dois. Então vamos para 2 Tessalonicenses para entender mais como que vai acontecer essa abominação da desolação. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, começando aqui no versículo 2. Que não vos movais facilmente da vossa mente, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá, sem que primeiro venha a apostasia e que o homem do pecado seja revelado. O filho da perdição, quem é este? É o anticristo que vem no primeiro selo. Então, o primeiro selo está associado com quem? Essa pessoa no cavalo branco indo governar. É o anticristo indo governar. Ele vai ir com paz, ele vai ir pacificamente com palavras suaves, ele vai vir com meio de bajulações, porém ele vai causar muitas guerras, muita destruição. Ele é chamado de homem do pecado, filho da perdição, versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de modo que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então o anticristo vai se assentar no templo de Deus. Olha só, a gente já teve o primeiro templo construído por Salomão, a gente já teve o segundo templo construído no retorno do cativeiro, durante o período de Ageu, de Zacarias, a gente tinha essa reconstrução do templo, segundo templo. Só que esse templo foi destruído com a invasão romana, a gente tem a Batalha dos Macabeus, outro evento bem interessante, que a gente tem tipo uma prévia do que o anticristo vai fazer. Não somente a gente teve também uma desolação em Jerusalém, mas a gente teve a destruição do templo e a gente teve a epifania de Antíoco, um homem que se chamava Deus, ele se chamava Deus Manifesto, ele pegou e colocou um ídolo no segundo templo, ele fez sacrifício de porcos, coisas que abominariam o templo, que transformariam o templo em algo impróprio para adoração. Então, Antíoco era uma pessoa que se chamava como Deus, é uma pessoa que foi e fez essa abominação no templo, então é como se fosse uma prévia, uma primeira conclusão dessa profecia, mas a gente vai ter a verdadeira, a total conclusão. A gente teve o trailer do filme, agora a gente vai ter o verdadeiro filme, vamos dizer assim, com o anticristo
nos eventos de Apocalipse. Tudo bem? Então isso tudo está rodeado do quinto selo. Do quinto selo, depois que o anticristo foi ferido e voltou do abismo sem fundo. Ele vai se elevar acima de todo Deus, querendo parecer Deus, e isso vai ser no terceiro templo. E esse terceiro templo está sendo construído, ele está sendo reconstruído bem devagar mesmo. Parece que eles nunca vão terminar isso. Então, o pessoal lá em Israel, em Jerusalém, estão construindo de pouquinho em pouquinho, falando, logo, logo vai estar feito, logo vai estar pronto. Mas é essencial que esse terceiro templo esteja concluído, inclusive nas profecias dele, o Messias vai vir logo depois dessa reconstrução desse templo. Então, a gente já tem mais um momento que está se aproximando também muito do anticristo. Mas, enfim, vai ser essencial para que isso aconteça. Por quê? Versículo 5. Não vos lembrais quando ainda estava convosco de que vos dizia estas coisas? Versículo 7, vamos pular aqui o versículo 7. Porque o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora resiste até que do caminho seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor consumirá com o espírito da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. Aqui a gente tem a terceira vinda de Cristo, que é a batalha, na batalha de Armagedon. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, falando aqui da besta, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça naqueles que perecem. Então, quem ele está enganando? Aquelas pessoas que perecem, os reprovados, os filhos de Belial, 2 vezes mortos. Por quê? Porque não receberam o amor da verdade, para que pudessem ser salvos. Essas pessoas não receberam o amor da verdade. Essas pessoas não quiseram saber da verdade. Elas não queriam reter Deus em seu conhecimento. E por isso, Deus lhes enviará forte ilusão, para que creiam em uma mentira. Como que as pessoas vão acreditar no anticristo se a Bíblia está descrevendo com tanto detalhe quando que ele vai aparecer, que ele vai morrer, que ele vai voltar, o que ele vai fazer? As pessoas, hoje em dia, elas já negam a Bíblia. Hoje em dia, elas já negam totalmente, já falam que é cheio de mentiras, que é cheio de contradições. Quanto mais quando o anticristo voltar e a gente vai ter mais e mais reprovados pelo mundo, o amor de mais e mais pessoas diminuindo em razão das iniquidades. Então, ele vai enganar essas pessoas. Deus vai permitir que essas pessoas sejam enganadas, para que elas creiam uma mentira, para que sejam condenados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Esses trabalhadores da iniquidade tiveram prazer na injustiça. Por isso, Deus vai permitir que eles sejam enganados. E aí fica a pergunta, na cronologia do fim dos tempos, quando vai acontecer a abominação da desolação? Em que período que isso vai acontecer? Vamos para Daniel, capítulo 9. Indo para o versículo 26, que não vai nos dar o momento exato onde a abominação da desolação vai acontecer no fim dos tempos. Indo aqui para o versículo, Daniel capítulo 9, versículo 26. Versículo 26. E após 62 semanas o Messias será cortado, aqui falando de Jesus Cristo, porém não por si mesmo. E o povo do príncipe que virá, agora a gente está falando do anticristo, o príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como inundação. Novamente, inundação, está se referindo a um grande número de pessoas, a um exército. E até o final da guerra, desolações estão determinadas. E ele confirmará o pacto com muitos por uma semana, e no meio da semana, qual semana? As 70 semanas de Daniel. No meio desses 7 anos, que dá o quê? 3 anos e meio. No meio, em 3 anos e meio, ele vai fazer o quê? No meio da semana, ele fará cessar o sacrifício e a oblação, e pela disseminação das abominações, ele a desolará até a consumação, e aquilo determinado será derramado sobre o desolado. Então ele vai parar o sacrifício de animais, e o sacrifício vai retornar. Os judeus só estão esperando o terceiro templo ser reconstruído para voltarem com o sacrifício de animal. Algo que Deus odeia, algo que Deus não é a favor. A Bíblia já mostrou claramente que o sacrifício de animais encerrou, mas os judeus vão retornar. Os judeus vão começar a fazer. E o anticristo vai estar tranquilo com isso até o momento em que ele morrer. Que aí o reino dele vai passar a ser político, vai passar a ser religioso. Ele vai entrar nesse terceiro templo. Ele vai se fazer como um Deus. Ele vai levantar essa estátua da besta. E aí os judeus vão se opor a ele. E o que ele vai fazer? Ele vai destruir Jerusalém. Então vamos aqui para Daniel, capítulo 11. Essa é a abominação da desolação. Essa imagem levantada e Jerusalém é tornada desolada. Daniel, capítulo 11, indo para o versículo 30. Pois os navios de Quitim virão contra ele, portanto ele será afligido e retornará, e indignar-se-á contra o santo pacto. Assim ele fará, ele de fato retornará, e se entenderão com aqueles que abandonaram o seu pacto. Então ele vai retornar, ele vai se unir com essas pessoas que odeiam o pacto santo, que odeiam o Novo Testamento, que odeiam a Bíblia. Ele vai fazer guerra com os santos, não falando aqui dos judeus, falando aqui do povo de Deus.
mas ele também vai executar essa vingança sobre os judeus. Por quê? Porque os judeus crucificaram Cristo. Porque os judeus até o dia de hoje blasfemam Cristo. Então, ele vai trair essa aliança que ele tinha com os judeus, ele vai virar a casaca nos judeus, mas ele também vai perseguir o povo de Deus. Isso no quinto selo, isso na abominação da desolação. Indo aqui para o versículo 31. E braços se colocarão ao seu lado, e eles contaminarão o santuário da força, removerão o sacrifício diário, e eles estabelecerão a abominação desoladora. E aqueles que se portam impiamente contra o pacto, ele corromperá por meio de adulações. Mas o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Aqui falando dos santos, dos salvos, dos filhos de Deus, aquelas pessoas que confiam em Jesus Cristo como seu único Salvador. Por mais que tudo isso esteja acontecendo no mundo, o povo de Deus vai fazer grandes proezas. A gente vai poder estar fazendo muita coisa para Deus. E aqueles que têm entendimento dentre o povo instruirão a muitos, contudo cairão pela espada, e pela chama, e pelo cativeiro, e pelo despojo, por muitos dias. Então aqui a gente tem o quê? O quinto selo, os mártires indo até o céu, e clamando, até quando, Senhor? Até quando não vingará o nosso sangue? Então, quando caírem, eles serão uma pequena ajuda, porém muitos se juntarão a eles por meio de adulações. E alguns dos que têm entendimento cairão para prová-los e para purificar e torná-los brancos, até o tempo do fim, porque ainda é por um tempo determinado. E o rei fará conforme a sua vontade, e ele se exaltará e se engrandecerá acima de todo Deus, e falará coisas assombrosas contra o Deus dos deuses, e prosperará até que a indignação se complete, pois aquilo que está determinado será feito. Ele não considerará o Deus dos seus pais, e nem o desejo de mulheres, nem considerará qualquer Deus, pois ele se engrandecerá acima de tudo. Então ele vai ser tipo um ateu por um momento. Ele vai falar, não acredito em nenhum Deus, eu sou Deus. E vai chegar um momento em que ele vai fazer essa honra para o Deus das forças, que é Satanás. Então ele vai começar a levar as pessoas também a adorarem Satanás. Então é importante a gente ter também um ponto aqui, que fala que ele não dará honra às mulheres. Isso pode estar se referindo ao fato que ele vai ser um sodomita. Eu não diria que é impossível, afinal ele já é um reprovado, ele é o reprovado. Se tem um reprovado mais famoso, que vai fazer uma das piores coisas é o anticristo, então eu não vejo isso como algo impossível, mas eu também acredito que isso esteja se referindo, ele não vai ter uma mulher que ele vai estar muito próximo, assim, ele vai ser uma pessoa bem focada em questão no reino dele mesmo, ele não vai estar com uma esposa ou dando a força dele a mulheres. A Bíblia avisa para os reis não darem sua força a mulheres, como Salomão fez, e perdeu todo o reinado dele por conta disso. Então eu acredito que possa ser esse aspecto especificamente, mas pode ser também que ele seja um sodomita. Não ficaria surpreso. Então, indo para o lugar aqui do versículo 38. Porém, em seu lugar honrará o Deus de forças, e um Deus a quem os seus pais não conheceram. Ele honrará com ouro e prata e com pedras preciosas e coisas agradáveis. Dessa forma, ele procederá nas mais poderosas fortalezas com um Deus estranho, a quem ele reconhecerá e aumentará com glória, e ele fará com que governem sobre muitos e dividirá a terra por lucro. Então, essa é a abominação da desolação. É esse momento onde o anticristo vai morrer, ele vai para o abismo sem fundo, ele vai para o inferno, mas ele vai retornar. O falso profeta vai entrar na cena, vai começar a falar de construir essa imagem para a besta. Essa abominação vai ser colocada no terceiro templo de Jerusalém. A cidade vai ser desolada, a gente pode ver isso em Lucas 21, em Marcos capítulo 3, e a gente vai ver isso, só que em outro vídeo, aqui o tempo já está bem longo. Então, esse é um breve resumo da abominação da desolação. E no próximo eu vou concluir todo esse evento, esse reinado do anticristo e a sua destruição. Muito obrigado a todos que assistiram e até mais.